Antônio Campos é advogado, membro da Academia Pernambucana de Letras e presidente da Fundação Joaquim Nabuco. Antônio Campos participa do 20 Minutos desse sábado para falar sobre sua gestão à frente da Fundagem. Antônio Campos, você assumiu a presidência da Fundação Joaquim Nabuco em junho último e, entre outras coisas, na sua posse você prometia uma fundação mais digital e mais aberta ao diálogo. Nesses dois tópicos específicos, o que é que o seu trabalho inicial já nos pode revelar? Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do programa 20 Minutos. Uma alegria estar com você aqui, professor Lavareda. Inicialmente, a abertura do diálogo com os servidores da casa, a valorização dos servidores e motivá-los para fazer o grande trabalho da Fundação, que é pensar estrategicamente o Nordeste, ser um think tank, como também fazer várias ações na área da educação, de cultura, de memória e também abrir o diálogo com os outros órgãos do Nordeste, com o MEC, com o ministro Abraham Weintraub, com quem eu tenho um diálogo franco, aberto e tenho tido o apoio decisivo dele, as outras secretarias do MEC, com o governo federal. E nossa tarefa é, com gestão e governança, inaugurar aos 70 anos uma nova fundagem para entregar serviço e mostrar que o Nordeste não é problema, o Nordeste é solução para o Brasil. Dentro dessa abordagem do Nordeste como solução para o Brasil, que o presidente situa, a questão da inovação social, que também você enfatizou no seu discurso de posse. O que é que, nesse capítulo, você já pode discorrer a respeito? Estamos entregando uma importante pesquisa que demorou quase 3 anos de avaliação de vários programas do governo federal no Nordeste do Brasil, uma pesquisa extremamente densa, e fazendo uma oficina com vários painéis, diversos convidados, para tentar formular uma síntese possível e algumas sugestões possíveis de inovação, requalificação, aperfeiçoamento dessas políticas de combate às desigualdades sociais, que é um problema extremamente atual e desafiador para o Brasil, a América Latina e para o mundo. Nós vamos abordar mais detidamente a questão das desigualdades no segundo bloco. Mas outra questão que eu gostaria de lhe colocar, parcerias internacionais, foi outro tópico, não é, levantado na sua posse, levantado no seu discurso de posse, no seu pronunciamento naquele momento. O que é que a Fundação, desde então, tem realizado nessa dimensão, parcerias internacionais? A casa já nasce com a inspiração de Nabuco, escritor, grande diplomata em Washington, abolicionista, né? Um homem que pensou o pan-americanismo, o Brasil e os Estados Unidos liderando as Américas, sob o legado de Gilberto Freire, um homem que era um ser pensante, uma personalidade mundial, né? Gilberto foi um homem com poucos anos, já jovem, frequentava universidades importantes mundiais. E nós abrimos um canal com universidades, com instituições internacionais, com os consulados. Recife tem um importante corpo consular. Estarei, inclusive, agora, em novembro, fazendo uma visita em Nova York e Washington, à Biblioteca de Oliveira Lima, pretendendo fazer um intercâmbio e talvez trazer parte do acervo. Como também estarei visitando Colômbia, onde Gilberto visitou, e há um centro de estudos em Gilberto Freire, mesmo que incipiente. E também visitando Berkeley College, que é um importante centro de inovação em tecnologia. Você falou em legados de Gilberto Freire, legados de Joaquim Nabuco. Nós estamos há 70 anos da fundação da Fundação Joaquim Nabuco, né? Fundada em 1949. O que é que, no seu entendimento, precisa ser atualizado desses legados? Ou seja,
Qual é a fase, ou é possível discernir, identificar uma fase nova que esteja se abrindo para a fundagem? Há dois legados essenciais. Nabuco, que foi um homem que nasceu na elite, mas que nem por isso deixou de ser o abolicionista que foi Joaquim Nabuco, com a visão social de Joaquim Nabuco, que, entre outros livros, o livro Abolicionismo sintetiza em abolição um pouco do pensamento de Nabuco. E Nabuco dizia que mais tão importante como abolir a escravidão, né, era acabar com a obra da escravidão. E acho que a força mais poderosa para enfrentar a desigualdade e construir um novo Brasil, o que tem sido demonstrado nos países que investiram, é investir fortemente na educação, especialmente na educação básica, na base da sociedade. Acho que esse é o legado de Nabuco. Freire foi um homem que, quando Hitler ascendia em 1933, ele, na contramão da história, anteviu, intuiu e estudou que a miscigenação, a influência do afrodescendente, era uma grande qualidade nacional e não um defeito nacional. E esse legado de Gilberto, extremamente atual, no momento que também os afrodescendentes merecem maior inclusão, maior respeito da sociedade, maior participação em órgãos públicos, em decisões políticas, é um legado importante, mesmo que seja criticável o conceito de democracia racial, que o Brasil não é. Gilberto Freire funda, não é? Contribui para a fundação, foi decisivo, obviamente, foi inspirador para fundar a fundagem em 1949. Nesse ano ele está praticamente se despedindo, é o momento em que ele praticamente se despede da atividade política militante, eleito que foi 4 anos atrás deputado federal, basicamente pelos estudantes de Recife. Isso significa, no seu entendimento, que Gilberto fez, e agora lançando os olhos sobre o passado, é a sua interpretação dele, isso significa que Gilberto Freire, naquele momento exato, ele identificou que podia contribuir mais para a sua região, através de uma atuação intensa, vigorosa, cultural, intelectual, que ele já tinha tido antes também, do que na militância política estrita da vida partidária e parlamentar? Gilberto, colocando gilbertianamente a modéstia de lado, se julgava um novo Cabral, um redescobridor do Brasil, ao fazer uma interpretação do Brasil, né, que fez em Casa Grande Senzala e continuou em outras obras. Gilberto, ele foi constituinte quando fez o então Instituto Joaquim Nabuco, mas Gilberto foi essencialmente um pensador, um antropólogo e se dizia nuclearmente um escritor que foi de grande e importante envergadura. Voltando os olhos novamente aqui para o nosso momento presente, o Nordeste todo envolvido com uma questão dramática, né? As manchas de óleo que se abateram sobre todo o nosso litoral, dezenas e dezenas de praias, muitas delas contaminadas pela presença desse óleo, e ninguém sabe ao certo os efeitos, não é? Quanto tempo esses efeitos irão durar e a magnitude do prejuízo ao meio ambiente. E a notícia de que a Fundação Joaquim Nabuco se envolveu com esse problema. Exatamente, você pode nos falar qual foi esse envolvimento? Em duas frentes, fazendo uma pesquisa amostral em caráter de emergência sobre o impacto econômico e social desse desastre ecológico, né, que está em curso em mais de 40 municípios e 100 praias. Iremos fazer ao governo federal relatórios quinzenais com políticas de mitigação para esse dano, como também em georreferenciamento. Nós temos um núcleo, né, liderado pelo pesquisador Neison, em que fizemos o georreferenciamento de diversas áreas, mas só que esse petróleo cru não estava visível a satélite, que pelo peso ele desce da lâmina d'água e só na proximidade da praia é que ele aparece. Foi pouco factível ao satélite a visibilidade desse petróleo. Nós estamos nesse tema com muito trabalho
porque é um tema bastante atual e relevante e com grande impacto na imagem, no turismo, nas praias e na vida dos nordestinos. Antônio Campos, nós estamos num momento em que o governo federal se vê às voltas com escassez de recursos, né? Uma crise fiscal impressiva e redução de recursos destinados a diversas áreas. Uma dessas áreas mais afetadas, com consequências importantes para o desenvolvimento das atividades da pasta, é o MEC, ao qual está subordinada a fundação que você preside. Até o momento, como é que está o contingenciamento de recursos da fundação? Há perspectivas de que isso se resolva ou possa ser mitigado, atenuado a curto, médio prazo? Mas o presidente da Fundagem, Antônio Campos, vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Antônio Campos, sobre as consequências em termos de contingenciamento de verbas para a Fundagem que ele dirige por parte do Ministério da Educação e Cultura. Gostaria de começar dizendo que o próprio MEC, com o ministro Abraham, com Paulo Guedes, conseguiu reduzir o contingenciamento de 2019 e também para 2020. O ministro recentemente anunciou uma diminuição do contingenciamento em relação às universidades federais no Brasil. Em relação à Fundagem, em 2019, não perdemos recursos. Como assumi em junho, havia uma baixa, inclusive, execução orçamentária por parte dos gestores, o que estou dinamizando para não perder recursos para voltarem para a União. Em 2020, seguindo uma política que fez com várias entidades e de ajuste fiscal, perdemos menos de 10% dos recursos previstos para 2020, mas através do Congresso e também de iniciativas de parcerias com órgãos internacionais e nacionais, vamos recompor esse recurso perdido, né? E vamos aumentar as verbas da Fundação Joaquim Nabuco. Antônio, antes de nós focarmos a questão da desigualdade e as pesquisas, a grande pesquisa que a Fundação desenvolve a respeito, só para que o espectador tenha uma noção. A Fundação Joaquim Nabuco hoje, ela está situada em quantos estados, né? Fisicamente em quantos estados, e quais são, no caso de Pernambuco e do Recife, sobretudo, os principais equipamentos sob a guarda da Fundação? A Fundação Joaquim Nabuco, ela tem atribuições no Norte e Nordeste, mas nuclearmente no Nordeste, pegando também o Norte de Minas Gerais. Ela está nucleada em Recife, com 3 campos, e tem também o Engenho Maçangana, onde Joaquim Nabuco viveu a sua primeira infância. Um dos nossos projetos, que estaremos lançando no início de 2020, é a criação do Complexo Cultural Gilberto Freire, no campus Casa Forte, remodelando, relinkando cinema, restaurante, 3 exposições, salas, fazendo um memorial Gilberto Freire, tornando aquilo um complexo cultural, uma pinacoteca, cinemateca, isso tudo linkado num conceito de um complexo cultural que vai ter vida e vivência e vai ser uma atração turística e cultural de relevo para o Nordeste e para Recife. Nossa abrangência nuclearmente é no Nordeste, por isso estamos criando uma interlocução forte com a Sudene, com o Banco Nordeste e outros órgãos para pensar uma agenda para o Nordeste. Agora, voltando então para a questão da desigualdade, presidente. Depois de 15 anos assistindo sistematicamente à redução das desigualdades, o Brasil estancou esse processo e no mapa mundial da desigualdade de 2018 viu nossa posição no ranking piorar. Nós saímos de 10ª para 9º país com o pior índice de desigualdade no mundo. Obviamente, isso se reflete das mais diversas formas, inclusive internamente em termos de desigualdade regional, naturalmente. Qual é o caráter, e escopo e principais conclusões que o presidente pudesse nos antecipar desse grande estudo que a Fundação
desenvolveu e desenvolve? Eu tenho confiança que o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, que lidera a parte econômica, estão conscientes desse grande desafio que é a desigualdade social e os efeitos que tem na sociedade. Não é incompatível, ao contrário, é super compatível o liberalismo e uma agenda social. Paulo Guedes, da Escola de Chicago, aprendeu muito bem a lição de Friedman, que fala sobre a renda mínima, inclusive que inspirou o Bolsa Família e outros programas de outras gestões. E acredito firmemente que brevemente haverá um pacote que inclui também uma requalificação com inovação de programas sociais que serão protegidos. Quando a gente vê o Bolsa Família, a gente vê muitas pessoas no Bolsa Família empreendendo e não pode abrir uma MEI, uma microempresa. Por que não abrir uma janela, permitir por X tempo que ela seja microempreendedor e dar a opção em X tempo dela continuar na Bolsa Família ou virar empreendedor? Uma porta de saída protegida. Uma porta de saída protegida. E como você vê, você como presidente da Fundage, mas também como intelectual militante como você vê hoje essa questão dos efeitos das manifestações decorrentes desse sentimento de desigualdade no mundo? A questão dos movimentos recentes, que não são apenas na América Latina, mas acontecem na Espanha, acontece na China, em vários outros locais no mundo, são movimentos que não podem ser considerados de um aspecto só. Existe uma complexidade. Uma das questões que se pode dizer é que eles são linkados pelas redes sociais, né, nessa era de conectividade que vivemos, tem uma forte participação da juventude. Agora, também posso dizer que um dos viés é frustração e desigualdade. Se sentem frustrados e mais desiguais. E acho que cabe a nós crescer economicamente, mas não adianta só crescer o bolo para alguns. É preciso dividir esse bolo e fazer com que esse bolo chegue aos mais desiguais. E acho que a educação e a proteção dos programas sociais fundamental para uma continuidade tranquila da vida brasileira. A redução da desigualdade é um dos objetivos da nossa República, segundo a Constituição, né? O artigo 3º. E entre as desigualdades sociais, a Constituição aponta, e desigualdades regionais também. O que é que a Fundage está pensando, está trabalhando nessa questão? Redução da desigualdade regional, sobretudo em tempos onde o que nós podemos chamar a velha Sudene perdeu tanto espaço e tanto significado. Nós precisamos fazer algumas questões estruturais para o Nordeste. A gente precisa terminar a Transnordestina, e por que não fazer algo juntando o Ceará, Pernambuco, trazendo chineses ou indianos para reformatar a Transnordestina, que é uma obra estruturante. Nós precisamos revitalizar o Rio São Francisco, nós precisamos fortemente investir em infraestrutura, abrindo isso, inclusive, para o capital estrangeiro, com a participação do Brasil nesse aspecto. E precisamos, né, sem dúvida, uma política que gere emprego, com o crescimento da economia, e uma política focada no Nordeste para alguns aspectos muito contextualizados, regionais, como educação, saúde e uma política de diminuição das desigualdades. Por exemplo, no Fundeb é possível criar um corte de que cidades com IDH menor tenham um percentual maior do Fundeb. É algo que está sendo discutido nesse momento na lei. Fundeb, traduzindo para o espectador. É o Fundo da Educação Básica, que está sendo votado nesse momento no Congresso, que é um fundo constitucional e que é uma parte grande do recurso da educação do Brasil. Uma última questão aí, o nosso tempo se esgotando. Uma fundação como a Joaquim Nabuco, dedicada, aberta ao estudo, à investigação em ciências humanas, e hoje, né, nesse escopo que abriga também a comunicação, nós temos o papel, né, imprevisto, imprevisível, tempos atrás, da comunicação digital,
com tudo que de positivo e de negativo vem nessa seara, incluindo fake news, etc. Como é que a Fundagem está enfrentando essa questão? Ou seja, do significado que as mídias digitais assumiram contemporaneamente e o papel também, evidentemente negativo, das fake news. Nós estamos criando nem o Fundagem 4.0, é a Fundagem 5.0. Nós vamos pegar parte do acervo da Fundagem e colocar ele disponível e acessível à população. Nossa pesquisa escolar, que estão lançando um aplicativo aqui há um mês, teve nos últimos anos mais de 15 milhões de acessos. Nós somos o portal de referência para a pesquisa escolar para o sul e sudeste do Brasil. E estamos fazendo uma política, né, de mostrar o nosso cinema, mostrar o nosso museu no mundo digital. Nós estamos com uma política específica para isso. E a tecnologia, que está, no primeiro momento, concentrando renda e que está impactando vários segmentos da sociedade, seja o indivíduo em si, seja a educação, seja o dinheiro e diversos outros aspectos, é um dos focos nossos. Inclusive, colocar no Estatuto da Fundação que, além de cultura, educação, memória e outros aspectos, como ensino, colocar também tecnologia e ser um hub em tecnologia no Nordeste, com o MEC nos ajudando e fazendo a interlocução com o Porto Digital e outros setores de tecnologia no Nordeste do Brasil. Acho que energia renovável e tecnologia são dois aspectos que merecem uma atenção muito especial do Nordeste do Brasil. Presidente Antônio Campos, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Muito obrigado. Obrigado pela presença.